Vamos conversar nesse vídeo sobre programar a mente para enriquecer, né? Eu vou te explicar aqui, basicamente, 4 pilares, tá? Que são necessários para isso, tá? Eu quero programar minha mente para enriquecer. 4 coisas, tá? Vou te explicar quais são elas aqui. Se você já acompanha aqui o canal, já, né, é um seguidor assíduo, já dá o like aí. Você sabe que o conteúdo vai ser relevante. Se você está conhecendo aqui agora, espere assistir o vídeo, chega no final, você curtiu, dá o like, beleza? E só antes de entrar aqui na parte desses 4 pontos, vamos entender o que significa isso, né? Porque fala assim, programar a mente para enriquecer parece um papinho idiota, né? Aquela coisinha de, você só precisa pensar e a coisa vai acontecer pô, não é por aí, tá? Eu vou fazer, inclusive, o próximo vídeo que eu vou gravar é um resumo do livro Segredos da Mente Milionária, tá? E lá nesse livro, explica o que significa isso, né? Lá traz uma sigla, né? Que é PPAR, né? Programação gera pensamento, que gera ação, que gera resultado. No fim das contas, o que diferencia alguém rico de alguém pobre é o que a pessoa faz, óbvio, né? Mas o que a pessoa faz vem do pensamento que ela tem, e o pensamento que ela tem vem da programação mental que ela tem, né? Então, quando a gente fala programar a mente para enriquecer, é para você tomar ações que vão te levar a isso, né? A diferença, por que uma pessoa cria uma empresa e depois vende essa empresa por 10 bilhões e outra, tipo assim, faz serviços muito simples? Porque essas pessoas têm uma programação mental diferente, ok? Então, para ficar claro aqui que quando eu falo programar a mente para enriquecer, não quer dizer, eu vou fazer tal coisa e simplesmente a coisa... Não, tá? Na gigantesca maioria das vezes, isso vai vir através da ação. Pode vir de outras formas? Sim, mas a maioria das vezes é isso, tá? E aí, eu estou sempre aqui com o meu caderninho para não me perder aqui na nossa conversa, né? Isso é algo realmente útil aqui. Então, esses 4 passos que eu vou te passar é uma sequência mesmo, tá? É algo que você precisa ir linkando um por um, tá? Se não tiver o primeiro, não vai ter os outros, sem sombra de dúvidas, e assim, consequentemente. A primeira coisa que é necessário nesse sentido é ter o desejo de enriquecer, né? Desejo. E para algumas pessoas, quando fala assim, isso é meio tipo assim, porra, mas é óbvio, né? Pô, quem que não vai ter o desejo de enriquecer? Levanta o dedinho, né? Quem não tinha, né? E muita gente não tem, tá? Por mais incrível que possa parecer, muita gente não tem. Muita gente, talvez você se identifique, pensa assim, não, eu não quero enriquecer, eu quero ter, se eu ganhar 10 mil por mês, tá bom só, tá bom, isso aí dá pra eu viver bem, tá bom, não precisa, né? E eu te falo, cara, você tem que querer enriquecer. Porra, você tem que querer. Sabe por quê? Quando você não querer, não é normal, é uma doença. Sabe? É como se fosse uma doença. Não querer é um problema. Porque, vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um problema aqui nos olhos, né? Eu fiz cirurgia nos 2 olhos. É um problema que chama ceratocone. Então, é um problema que vai perdendo a visão, né? Enfim. E, pô, hoje estou muito bem nesse sentido, fiz essa cirurgia e tal. Mas a minha visão não é 100%. Imagina se alguém falasse para mim assim, Fabrício, você quer ter a sua visão 100%? E eu falar, não, 100%. Não, cara, se eu tiver 70, tá bom, não quero 100 não, eu quero só 70. Faz sentido isso? É claro que não, né? Só que na questão do dinheiro é assim. E aí não é nem o 70, é o 10%, né? Não, se eu tiver isso, cara, se eu tiver só isso aqui, tá bom. Qual que é o problema? Você não vai ter só isso aqui. Sabe? Se você pensa assim, se eu tiver só 10 mil por mês, se eu ganhar 10 mil por mês, tá bom. Você nunca vai ganhar. Por quê? Esse pensamento de eu só quero isso é uma prova clara que existem crenças sobre dinheiro aí. E se você tem crenças sobre dinheiro, você não vai chegar nem nesse 10 que você quer. Entende? Então, a primeira coisa é isso, tá? E existe uma série de formas de você perceber os bloqueios que você tem, não tem como eu detalhar aqui, por isso eu criei um protocolo, né, que é o LCP,
Lavagem Cerebral para Prosperidade. Tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário. Pô, R$ 37,00 você acessa uma aula completa onde eu detalho tintim por tintim como que você tanto identifica as suas crenças como você elimina, um passo a passo, um protocolo de o que fazer, tá? Então não tem como eu detalhar isso daqui, por isso eu estou trazendo os pontos. Mas uma forma de você perceber é se você consegue falar isso. Né? Eu consigo falar que eu quero enriquecer? Ou se eu falo isso gera um incômodo, gera uma coisa estranha que eu talvez nem consiga identificar o que é. Se você não consegue ter esse desejo limpo, mostra que você precisa trabalhar esse primeiro ponto ainda. Tá? Porque realmente é uma sequência. Sem esse, as outras coisas não vão para frente. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto que a gente conversa aqui do permitir. Né? Às vezes eu já desejo, só que eu não permito. Esse não permitir, ele vem muito exatamente do que eu falo aí da maldição do suficiente, né? Dessa programação de, não, se você tiver só o suficiente, tá bom, tiver onde dormir, o que comer, tal, tá bom. Cara, esse pensamento, ele é terrível e, assim, é uma das piores crenças que tem porque ela é muito invisível, sabe? Como ela não faz sentido, né? Como assim não me permite? Não faz sentido isso. Mas acontece, tá? Então, muitas vezes você não percebe. Só que existem os sintomas, né? Como é que você percebe que você não tem permissão? É quando, cara, você tem tudo, você tá ali com a faca e o queijo na mão, tudo para fazer a coisa acontecer e você sabota, você procrastina. Tá ali, tá tudo ali, tá perfeito, mas você não faz o que precisa, é um sinal. Outro sinal, você consegue ganhar uma grana bacana, só que perde tudo de uma forma inexplicável, né? Fazendo uma besteira, ou tomando um golpe, ou enfim, perdeu, né? E aí isso aí inclui dificuldade de administração, né? Enfim. Então essas são algumas formas de você perceber. De novo, lá no protocolo eu detalho, tem várias formas de você perceber se você tem falta de permissão ou não. Mas essa é a segunda coisa, né? Por quê? Como eu disse, se eu não consigo me permitir, mesmo ou eu não alcanço, ou se eu alcanço, eu perco. Tá? Então, a segunda programação que você precisa ter é essa, a questão da permissão. A terceira, cara, isso aqui faz total diferença, tá? Total diferença. Inclusive, eu tenho um quadro nesse sentido, só que eu não, por algum motivo, não coloquei ele. Eu comprei para colocar ele na parede do escritório, não coloquei. Eu vi lá esses dias que é o seguinte. O que tá lá nesse quadro, né? Tem uma foto de uma águia e tá assim, enriquecer é uma decisão, né? E aí, vamos colocar junto aqui de decisão com crença de capacidade, tá? E lembrando que é uma sequência aqui, tá? Você nunca vai ganhar mais do que você acredita que é capaz, tá? Então, se você, por exemplo, falar assim, R$50 mil por mês, você fala assim, pô, que isso, cara? Eu não tenho ideia do que fazer nesse sentido. Se você não tem ideia, se você não consegue se ver, você tem falta de capacidade para isso. Tem muita gente que só acredita que vai poder ganhar muito nas mágicas da vida aí, tigrinho, loteria, pá. Tudo bem, né? Mas e você mesmo criar isso, né? Isso é uma das crenças mais fáceis de você identificar, né? Se você tem isso ou não. E junto com a capacidade entra essa questão que eu disse da decisão, né? É muito diferente e nesse vídeo que eu vou fazer detalhando lá com um resumo do livro Os Segredos da Mente Milionária, mostra a diferença que tem é uma diferença teoricamente besta, tá? Mas faz total diferença. Que é, quando eu decido fazer uma coisa, eu falo, eu vou fazer isso, de quando eu falo, eu quero fazer isso. Seria muito bom se isso acontecesse. Meu sonho é fazer isso. Cara, é completamente diferente. Então, qual que é a programação aqui? Eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Não é, nossa, seria muito bom. Imagina se eu... Não, eu vou. Eu vou fazer R$100 mil por mês. Eu vou ter em 3 anos, R$10 milhões na conta. Eu vou fazer isso. Né? É outra história, tá?
é outra história. Falar eu vou, eu estou decidido, é outra história. Mas para falar isso, o que é preciso ter? Confiança. Se eu não tenho confiança, eu não falo eu vou. Eu falo eu quero, eu seria bom. Tá. Um sinal de confiança é falar eu vou fazer isso. Tá? Então, essa é a terceira programação. E a última é o eu sou isso. Eu já sou rico, eu já cheguei lá. Né? É o que você mais ouve aí quando fala desses assuntos aqui, né? Ser para ter e etc. Mas qual que é o problema? Muitas das vezes você quer chegar nesse eu sou sem trabalhar o restante e não vai. Esse é o último degrau da escada. Tá? É a última coisa que você vai fazer. E é o que realmente vai fazer tudo acontecer. Tá? E quando não tem isso, isso é tão louco, que quando você não tem isso, você não tem essa identidade, mesmo que você chegue em um resultado, você dá um jeito de sabotar. Né? Tem uma pessoa que eu atendi há alguns dias, né, que é seguidor aqui do canal, né, não vou citar o nome, obviamente, mas a gente vai identificar aqui. Ele atualmente está trabalhando como Uber, né, e ele falou que algum tempo atrás ele começou a vender no Mercado Livre e estava fazendo lá 20 mil reais por mês. De um jeito muito simples, vendendo um negócio que era um acesso, não era nem um produto, era um negócio muito besta. Enfim, ele estava ganhando dinheiro muito fácil. Né? Só que o que ele tinha? Quando ele estava ganhando esses 20 mil por mês, ele ainda tinha a identidade de pobre. Ele ainda achava, eu sou pobre. E enquanto eu tenho a identidade daquilo, eu vou ser aquilo. Entende? Então, se eu não tenho essa programação, o resultado cai. Ou eu não chego lá, ou se eu chego, ele cai. Lembrando, no fim das contas, o que a gente quer, quando se fala programar a mente para enriquecer, em resumo, é colocar eu já sou rico. É isso, o objetivo é esse. Quando você tem esse eu sou, você age de acordo com aquilo como você se enxerga. É isso. Mas para isso acontecer, você precisa trabalhar essas questões anteriores. Fez sentido aqui? Se você ainda não deu like, dê um like no vídeo, se fez sentido. Deixa aqui um comentário, né? Falando se isso agregou para você de alguma forma. E, de novo, se você quer um passo a passo de como fazer isso, cara, eu já falei aqui em 2018, né? Eu saí em um ano, de 3 a 30 mil reais por mês em um ano. E exatamente o que eu fiz para isso foi o que eu gravei nessa aula, uma aula de 50 minutos onde eu explico detalhadamente o protocolo que eu segui. Primeiro, fazer um diagnóstico para entender exatamente quais os problemas que eu tinha e depois, passo a passo, como que eu construí essa mentalidade. Tá aqui no protocolo LCP, toca no link da descrição ou no primeiro comentário. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.